subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. As promessas de Deus para a Igreja. Prezados pastores, superintendentes de escola dominical, professores de classe, alunos da escola dominical, vamos estudar a lição de número 3 sobre as promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus para a igreja de Jesus Cristo são maravilhosas. Ela foi idealizada por Deus, como diz a Bíblia, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Efésios 1, 4 e 5. A igreja é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, para adorá-lo, servi-lo e ser a sua agência propagadora do Evangelho de Jesus no mundo. A natureza da igreja está pautada em 3 situações consideráveis. Primeiro, nas palavras que descrevem essa instituição. Segundo, nas palavras que descrevem os cristãos. E terceiro, nas ilustrações que descrevem a igreja. Jesus assevera em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, no grego é eclésia, tá vendo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é formada por pessoas reconciliadas com Deus, mediante a obra salvífica de Cristo, e que agora pertence a Ele, e que se unem e se reúnem para adorá-lo em espírito e em verdade. João 4, 23. Ao longo dos tempos, algumas palavras identificam os crentes em Jesus. Uma delas é irmãos, está lá em Gálatas 5,13. A igreja é uma fraternidade, uma comunhão espiritual, na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade, conforme Colossenses 3 e 11. Como irmãos, são aqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. E também são chamados de crentes, 1 Timóteo 5,16. Os cristãos são chamados de crentes, porque sua doutrina característica é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, santos, são chamados santos. Romanos 12, 13. São chamados santos, literalmente significa consagrados ou piedosos, porque estão separados do mundo e dedicados a Deus. Em quarto lugar, temos a palavra eleitos, 1 Pedro 1, 2. Refere-se a eles como eleitos ou os escolhidos, porque Deus escolheu para um ministério importante e destino glorioso. Quinto lugar, discípulos, João 21, 1. Discípulo literalmente quer dizer aprendizes, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. Em sexto lugar, são chamados de cristãos, Atos 11, 26. Cristãos porque sua religião, sua doutrina gira em torno da pessoa de Cristo. Sétimo lugar, os do caminho, Atos 9, 2. Nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho. Realmente, Jesus Cristo é o caminho, não é? Porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver. Ilustrações da igreja. Algumas expressões na Bíblia demonstram o significado espiritual da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são elas? A. O corpo de Cristo. Assim como ele viveu a sua vida natural na terra, em um corpo humano, individual, assim também ele vive sua vida espiritual, em um corpo tomado da raça humana em geral. A vida de Cristo, dentro dela, a igreja, a torna indestrutível. Esse pensamento da identificação da igreja com Cristo certamente estava na mente de Paulo quando falou: na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo corpo que é a igreja. Colossenses 1, 24. Em segundo lugar, temos o templo de Deus. Assim como Deus morou, entre aspas, no tabernáculo e no templo, assim também vive por seu Espírito na igreja. Efésios 2, 21, 22. A palavra templo é usada em 1 Coríntios 3, 16 para indicar a semelhança inteira, né? Juntas. Cada assembleia é o templo porque Deus Pai, Cristo e o Espírito Santo estão nelas. Em terceiro lugar, noiva de Cristo. Essa é uma ilustração usada tanto no Antigo como no Novo Testamento para descrever a união e comunhão de Deus com seu povo. Efésios 5, 25 e outras referências. Quando ele voltar à terra, teremos
uma relação íntima com Ele. Efésios 5, 25 a 32. O relacionamento do matrimônio é usado para ilustrar o amor e o cuidado de Cristo pela igreja, bem como a devoção e a fidelidade da igreja a Cristo. O segundo tópico da nossa lição é as promessas de Deus para a igreja. No conjunto de promessas de Deus, não poderiam faltar as promessas para a igreja. No Antigo Testamento já havia promessas de Deus para a igreja. No Novo Testamento, essas promessas se tornaram mais evidentes. A promessa de vida eterna. Em suas mensagens maravilhosas, nos Evangelhos, Jesus prometeu a vida eterna ou a salvação para todo aquele que nele crê. Evidentemente, todo aquele que crê em Jesus, conforme a sua santa palavra, faz parte da igreja, desde o dia de sua confissão pública, diante de Deus e diante dos homens. João 3,16, João 5,24. Promessa de poder. Em sua despedida de seus discípulos, Jesus lhe proclamou que daria poder e autoridade à sua igreja por meio dos sinais que haveriam de lhe seguir. Marcos 16, 15 a 18. Jesus prometeu o revestimento de poder para a sua igreja, em Lucas 24, 49. Antes de sua ascensão, Jesus prometeu que seus seguidores iriam ser batizados com o Espírito Santo e receberiam poder para evangelizar. Está lá em Atos 1, 5 e 8. A promessa de sermos semelhantes a Ele. João, o apóstolo do amor, teve essa revelação gloriosa sobre o futuro dos crentes, ou seja, da igreja, se formos fiéis até a morte. Não somente crendo, mas obedecendo a Deus, buscando uma vida de santificação. Diz a palavra, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele também é puro. 1 João 3, 2 e 3. A promessa de Deus está presente no meio da igreja. Depois de sua gloriosa ressurreição, Jesus se apresentou aos discípulos que estavam abatidos e com medo, de maneira surpreendente, e lhes disse que estava para sempre conosco. Mateus 28, 18 a 20. Agora, o terceiro tópico, condições para ver as promessas de Deus. Primeiro, crer. A fé em Deus e em suas promessas é condição indispensável para ver o cumprimento da sua vontade na vida de qualquer pessoa. Abraão foi chamado o pai da fé, ou na fé, porque recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria com as estrelas do céu, quando ele já estava com 99 anos. E sua esposa Sara, além de idosa, era estéril, meus irmãos, e creu na promessa de Deus, como Gênesis 17, 1 a 8. Segundo subtópico, ser fiel é ser fiel até a morte. A fidelidade a Deus não pode ser temporária. Por toda a vida, seus servos precisam ser fiéis. Jó, em toda a sua luta, sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que ele tirou seus bens, seus filhos e a sua saúde, manteve-se fiel. Jó 1:21. Daniel, mesmo sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões, foi fiel a Deus. Daniel 6, 9 a 10. Jesus diz no Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2 e 10. Para ver as promessas, precisa bem não sair da presença de Deus. Andar na presença de Deus com vida convertida é atitude sábia, que abre espaço para que as promessas de Deus se cumpram na vida do crente. Diz a palavra, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Obedecer a Deus. A obediência a Deus tem tanto valor que Ele considera melhor do que oferecer sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. Concluindo, dizemos, as promessas de Deus para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. A igreja é o corpo de Cristo, integrado por todos os que são membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo são grandiosas as promessas do Senhor para todos que fazem a igreja. A maior delas, certamente, é a garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Que Deus abençoe a todos os queridos que vão estudar esta bela lição.